Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Deus, ele é forte, por isso ele pode e nos suporta. Estamos vivendo numa hora de intolerância, em que as pessoas chegam ao ponto de dizer que não suporta um ao outro, que eles não podem suportar, não aguentam, tornam-se intolerantes, na verdade, e um não suporta a fraqueza do outro. Nós vemos isto em diversos, vamos dizer assim, pontos, setores da vida. Pessoas que não suportam ser corrigido. Isso mesmo. Pessoas que não suportam viver ou conviver com a outra pessoa. Vemos isto no casamento. Um se torna intolerante com o outro. Você sabe que isto é um sinal de fraqueza no ser humano? Não suportar ao outro? Porque Deus, ele é um Deus forte. E ele pôde ser tolerante conosco. Pôde e nos suporta. Porém, nós, por diversas vezes, não suportamos ser corrigido. Isso mesmo. Não suportamos falha um do outro. E a verdade é uma só. Quando você não suporta uma determinada coisa, a melhor coisa que você faz é tomar o lugar daquela outra pessoa. Isso mesmo. Quando você diz, eu não suporto isso, eu não tenho tolerância para isso. Então, a melhor forma de você tornar-se compreensível e até suportar, tolerar, é você se colocar no lugar do outro. Caso contrário, você simplesmente vai se tornar uma pessoa que não suporta ninguém e também não suporta ser corrigido, ser ajustado, sofrer uma correção. Agora, dá uma observada nas Escrituras. O profeta, ele diz que Deus não suportou ver o homem caído, ver o homem transgredir e cair da sua posição de graça. Para que Deus não abandonasse esse homem, porque na verdade o homem já tinha abandonado a Deus, ele desceu e tomou o lugar do homem. Ele próprio veio, assumiu uma posição que era do homem. Qual posição? O castigo por ter transgredido
a lei de Deus, o próprio Deus desceu e tomou o lugar desse homem, porque ele não suportaria ver o homem caído, ver o homem ser jogado no lamaçal do pecado. O que ele fez? Ele desceu e tomou o lugar desse homem. Quando você é forte o suficiente para suportar determinadas coisas, você às vezes nem precisa tomar o lugar daquela pessoa. Não, você não precisa. Você suporta aquilo. Às vezes, aquele homem, aquela mulher, um tem capacidade de suportar um ou outro. E mesmo a pessoa, quando ele vai assumir um casamento, se ele não está disposto a suportar nada, o melhor que ele faz é não assumir, é não casar. Porque de todos os lados vai ter que haver, um vai ter que suportar o outro, ter tolerância. Vai ter que um se colocar no lugar do outro para compreender. E foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez conosco. Ele poderia ter nos varrido, nos tirado do mapa, simplesmente nos condenado. Mas ele veio e tomou o nosso lugar. Ele não suportou. Se existe uma coisa que Deus não suportou, foi ver nós caído. Foi ver o homem caído, ver a mulher no seu estado de degradação caído. E o que ele fez? Ele desceu e tomou o lugar desse homem. Tomou o lugar desta mulher lá no Calvário. Isso mesmo. Ele pagou a dívida. Agora, São Paulo está dizendo aqui, mas nós que somos fortes devemos suportar. Devemos suportar a fraqueza dos fracos. Isso mesmo. Quando você não suporta, você diz eu não suporto isso, está mostrando que você é mais fraco do que aquilo. Exatamente. Exatamente. Agora, veja bem, há pessoas no mundo que não suportam ser corrigido. E esse é um defeito terrível. A humanidade que nós temos hoje diante de nós, há uma coisa que eles não suportam, é ser corrigido. Porque a maior parte das pessoas são guiadas por impulsos. Isso mesmo. Dificilmente eles estão preparados para receber um não. Para eles, uma pessoa só fica santo, uma pessoa é boa, enquanto concorda com eles. Enquanto aceita aquilo. Mas se você dar uma palavra de correção, de orientação que venha a contrariar os pensamentos daquela pessoa, logo ele não te suporta. E São Paulo escreveu aos Hebreus, dizendo: se estáis sem correção, ou se não suportais a correção, é porque não sois filho. Cada filho e cada pai que tem filhos tem que ter sempre uma palavra de correção.
Porque esse filho, ele está em desenvolvimento. E se crescer sem correção, a própria Bíblia diz: se estáis sem correção, então não sois filho. E aí é o que as pessoas às vezes não suportam. Eles não têm estrutura para suportar uma palavra de correção. Agora, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele próprio em sua palavra diz que ele suporta, corrige a todos quanto recebem por filho. Isso, se estáis sem correção, se não suporta a correção, e se estáis sem correção, então não sois filho, sois bastardo. Quer dizer, um filho que não tem um pai para corrigir. Isso mesmo, que não tem uma mãe para corrigir. Isso não é bom. Você sabe, nós como cristãos, nós temos um pai. E esse pai chama-se Senhor Jesus Cristo. Esse pai é Deus. E é ele que nos corrige. Agora, não basta só isso. Se você tem pai, é porque você tem mãe. Isso mesmo, você foi gerado num ventre. Agora, o que precisa ser considerado aí é que nós fomos gerados no ventre de uma igreja. Não de uma denominação, de um dogma. Não, não. Deus tem nos gerado dentro de um companheirismo, com a palavra dele. E nós temos uma igreja mãe, sim senhor, onde nós fomos gerados. Fala, não, mas não só gerado, mas corrigido, ensinado. Exatamente isso. A responsabilidade de ensinar ela é tremenda. Porque aquilo dá a formação ao filho. Aquilo dá a formação a cada um que está sendo discipulado por aquela congregação. Então, isso traz uma responsabilidade. Agora, tem filhos que não suportam a correção. Tem filho que, se ouvir um não do pai, ele desmaia. Como se aquilo fosse algo que está fora do normal. Não, fora do normal é não ser corrigido. Para um filho. É não ter orientação. Olha, vamos assim analisar um pouquinho. Nós temos um companheirismo, nós nos reunimos 3 vezes por ano em Goiânia, mas nós não vamos ali para se amostrar ou para fazer uma política, eu pelo menos, né? Vou falar por mim. A gente não vai ali para dizer, eu estou aqui no companheirismo, eu estou aqui, eu faço parte disso, eu me associei a isso. Não, a gente, primeiro que não se associou, você nasce nisso. O que também não quer dizer que por você ter nascido nisto, quer dizer que você é parte disso. Deve ser não é. Porque não quer dizer porque uma águia, um ovo de águia nasceu debaixo de uma galinha que ela é filho de galinha. Não. Não, deve ser nasceu ali, você não tem nada a ver com aquilo. Tua natureza é diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o local, o ponto principal que eu quero chegar é que nós não vamos ali para receber tapinha nas costas,
ser bem tratado, o que sempre temos sido. Essa aqui é a verdade. Ao longo dos anos temos sido muito bem tratados, sim, mas nós vamos ali, na verdade, para sermos corrigidos. Isto, para sermos corrigidos, para suportar a correção e aprender com isso. Olha, preste atenção, você não vai ali para dizer eu tô lá, viu? E faz o anúncio da região, o que é muito bonito, e deve ser assim. Mas o ponto fundamental não é esse. Nós vamos ali, nós recebemos orientações de uma igreja mãe. Exato. De um companheirismo que é pai. Então, a gente precisa chegar a essa conclusão, saber suportar a correção, aguentar a correção, né? Estar disposto a suportar esta correção. Não, meu pai me abandonou, me gerou, me largou aí. Como é que eles diriam? A era de Laodiceia, me parece que é a era de Laodiceia ou a era de Éfeso, que o profeta usou uma expressão, o Deus dará, ninguém corrige. Entende? Faz tudo que pensa, tudo que dá na cabeça, entende? Não tem, vamos dizer assim, você pode até pensar assim, mas pastor, ali tem aqueles que trama, que faz do companheirismo uma política. Tem mesmo. Mas isso não me dá direito de agir igual. Eu tenho sido bem ensinado. Isso não quer dizer que o companheirismo tem ensinado isso, que a igreja mãe, vamos dizer, onde você foi gerado, está ensinando isso. Talvez você aprendeu isso por si e nem percebeu. Mas, na verdade, o que a gente aprende, a gente é discipulado em como fazer as coisas. Agora, precisa estar disposto, estar numa condição de suportar. Estar apto para suportar. Você fala, nós vamos nos reunir aqui, não é para corrigir os outros. Não é para fazer uma panelinha de, vamos dizer assim, uma panelinha de pessoas para tramar contra o seu próximo. Não, é para corrigir nós mesmos. Isso mesmo, e temos que estar disposto a suportar a correção quando formos corrigidos. Não é dar murro em cima da mesa, entende? Tornar-se intolerante, tornar-se uma pessoa que ninguém pode corrigir ele, que ele está pronto para brigar. Isso dá uma prova de fraqueza. Isso demonstra que a pessoa não tem estrutura para suportar uma correção. Às vezes essa moça, esse homem, quando vai casar, entende? Torna-se insuportável. Isso mesmo, torna-se insuportável. Ele não suporta, ele não é, ela não é capaz de suportar um ou outro. Por quê? É intolerante, só faz o que pensa. E só o que pensa é que está certo. Olha, São Paulo está dizendo assim, que devemos suportar a fraqueza uns dos outros. A fraqueza. Agora, nenhum de nós, das vezes, se acha fraco. Só encontramos, das vezes, esse ou aquele, veja bem, esse ou aquele forte. Não precisa, vamos dizer assim, de correção, é perfeito. Isso não é verdade. Enquanto estamos aqui, temos que suportar uns aos outros, as fraquezas uns dos outros.
suportar até mesmo injúria um do outro. Mas como pode ser isto? Aqui está a palavra, aqui está a voz de Deus. A voz de Deus é esta palavra, e aqui está dizendo: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Você não reúne com esse, com aquele, ou num grupo de 3, 4 companheiros, ou simplesmente esperando que as pessoas lhe suportem. Não. Você reúne porque você tem capacidade de suportar mesmo a fraqueza dos mais fracos. Senão você não consegue. Então, veja bem, você não consegue ter uma reunião. Vê o que diz, que por quê? Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. E aí? Cristo suportou isto? Suportou os meus pecados, as minhas injúrias caíram sobre ele carregou isso, ele não só suportou, ele carregou isso. Aí ele conclui aqui no versículo 5, dizendo: ora, o Deus de paciência, Deus está em você? Deus está em mim? Deus está nesta mulher? Deus está neste homem? Deus está neste jovem? Deus está nesta moça? Então escuta isso aqui. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. A igreja tem se tornado intoleráveis. Irmãos virando o rosto um para o outro dentro da própria igreja. Mas preste atenção nisto, o Deus de paciência, de consolação. Mas ele diz, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isto tem que haver, você tem que suportar. Você que se diz que é forte, suporte a fraqueza do mais fraco, entende? Foi isso que Jesus fez. Nós, fracos, debilitados, carregados de falha, ele pegou e nos suportou e tem nos suportado através das eras. Vê, dá uma olhada nos apóstolos, neste apóstolo que está falando. Dá uma olhada em William Branham, quanto ele suportou. É porque o Espírito de Cristo estava neles. O Espírito do Deus de paciência estava neles. Então ele podia suportar, e você também pode. Se o Espírito de Cristo estiver em você, se o Espírito da palavra estiver em você, então você pode suportar sim um ao outro. Que Deus tenha misericórdia, nos guarde nesta hora que estamos vivendo. Deus te abençoe, Deus te dê força, consolo, graça neste momento. Que Deus te ajude. Amém.